Tudo bem, meus queridos? Mais um final de semana, mais um estudo da Palavra de Deus, 10 minutos com Deus. E o tema dessa semana é muito interessante. Ele vai falar acerca de não seja ingênuo acerca dos profetas. Não seja ingênuo acerca dos profetas. E esse tema interessante está com base no texto bíblico de 1 João, capítulo 4, verso 1 ao verso 6, né? Então, o que nós temos ouvido nesses tempos de hoje, o que nós estamos ouvindo, né, a fase da própria multiplicação das mensagens que está ocorrendo nesse mundo globalizado, e o que nós estamos ouvindo acerca da palavra de Deus? O que é verdadeiro? A quem nós devemos confiar? Nos profetas, nos mensageiros de hoje, a quem nós devemos confiar em função de tantas coisas que estão sendo oferecidas nos dias de hoje, até por conta de tanta necessidade que o povo está carecendo, diante de tanta dificuldade, tanto pânico, tanto medo. Então nós estamos ouvindo tantas coisas hoje, tantas promessas, tanta palavra de cura, tantas palavras, e nós ficamos preocupados. Sabemos lá que Mateus 24 e Lucas 21 vai falar dos acontecimentos dos últimos dias. Então nós ficamos preocupados a quem ouvir, a quem confiar as mensagens dos dias de hoje. E João, o apóstolo João, em sua primeira carta, ele nos desperta para termos atenção, sendo maduros quanto a este tema tão precioso de não sermos ingênuos com respeito às profecias de hoje. No verso primeiro, que eu vou ler para você, vai dizer assim: amados, não creais a todo espírito de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, muitos falsos profetas oferecendo muita coisa, e que oferecendo coisas que Deus não falou. E nós devemos estar preocupados com respeito a isso. E uma das coisas interessantes que o verso primeiro, o verso segundo, o verso terceiro, o verso primeiro diz assim: não seja ingênuo acerca, não seja ingênuo, ou não creais em tudo que falam por aí. O apóstolo João já estava falando sobre isso. Ele vai falar assim que nós devemos atentar. O profeta que é de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo como um único, suficiente Senhor e Salvador, e que Jesus veio de Deus. E vai falar que Jesus veio de Deus. Em João capítulo 4, verso 11, João 17, verso 21, vai dizer que Jesus e o Pai são um, e que, sendo um, a proposta é que nós também sejamos um com Jesus. Não é verdade? Então, saber que Jesus veio da parte de Deus, saber que Jesus é o Senhor e Salvador, esse é um mensageiro, é um profeta que devemos confiar plenamente. Marcos capítulo 12, versos 32 e 33, eu quero ler com você, vai falar com respeito a uma base muito interessante, com respeito às mensagens dos dias de hoje. Então creia nas palavras de Deus, tenha confiança, sabe quem é o pregador que você deve dar atenção nos dias de hoje. Vai dizer assim no verso 32, então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como os amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Não é verdade? Então, a preocupação é com reconhecer Jesus e reconhecer que Jesus veio de Deus, reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, verteu seu sangue para perdão, para remir, as nossas vidas, não é verdade? Então isso é uma coisa muito importante. Preste atenção, até os demônios sabem quem é Jesus.
Marcos 1, 24, ele vai falar exatamente assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos perturbar ou está vindo destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Irmãos, então nós temos que prestar atenção de quem está falando, de quem está trazendo a palavra, qual é a sustentação com respeito aos ensinos bíblicos para os dias de hoje. E nós estamos preocupados com isso, não é verdade? Então leia a palavra, procura saber, ter discernimento de quem está falando, o Espírito está falando, se é verdadeiramente da parte de Deus. E eu quero concluir esse estudo, que é interessante, com respeito à palavra de Deus, o que nos diferencia, que nos distingue do mundo e o mundo do povo de Deus. Primeiro, somos de Deus, temos o Espírito Santo, que é maior do que Satanás, que conduz o mundo ao erro. Nós somos maiores, maior que está em nós do que está no mundo, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele declara em Romanos 8:37, quem em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é verdade? Somos de Deus. Você pode dizer assim: eu sou de Deus. Quem ama a Deus, esse é filho de Deus, é nascido de Deus. Não é verdade? Então o profeta, ele tem que reconhecer verdadeiramente que Jesus é a autoridade máxima, que Jesus é o Senhor da verdade, da vida, e que nós não devemos ficar oferecendo sacrifícios de tolo, não é verdade? Que se nós não amarmos a Deus, não amarmos o próximo, é isso? Se nós não tivermos cuidado com respeito aos propósitos de Deus em nossas vidas, tudo é em vão, é isso? Então deixemos de ser ingênuos, porque somos de Deus, Ele nos ouve, conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo habita em nós. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade, o profeta de Cristo Jesus. 1 João 4:6. Irmãos, então que Deus abençoe a sua vida. Você estude a palavra, se alimente da palavra, conversa com Deus em oração. E quando você puder, vá à igreja, se você estiver bem, vai numa reunião, porque estudar a palavra de Deus, estar ali com os irmãos também é muito importante. Não se afaste totalmente da presença de Deus, nem a presença dos irmãos de sua igreja. Amém? Que Deus abençoe você, dê um bom final de semana e até o próximo estudo para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Então, cuidado, não seja ingênuo acerca dos profetas, daquilo que tem oferecido para você num tempo em que devemos buscar a Deus, buscar a proteção de Deus, em tempo de buscar, na verdade, o conhecimento acerca da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, até a próxima semana, se Deus quiser.